Olá, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos falar sobre o poder do feminismo, do feminino e a sua influência na sociedade. Sejam bem-vindas. Olá, Bia, Daiane, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Vamos falar sobre a importância das mulheres, o poder que as mulheres têm na sociedade. E quanto que... Quero saber, Bia e Daiane, vocês são mães? Responda para mim se são mães ou não. Seja muito bem-vinda, Paula. Hoje nós vamos falar com a Marina Elou. E vai ser um encontro muito potente, onde a gente vai trocar muito sobre a importância do feminismo, o poder das mulheres na sociedade. A Daiane é mãe, Bia também, a Marina entrou. Deixa eu ver, Marina. Olá, Marina, deixa eu ver como é. Eu consigo te convidar? Isso. Vamos ver, a Marina está entrando. Paula. Olá, Paula, tudo bem? Você é mãe também? Ou não? Thalita, seja bem-vinda. Queria saber qual... Ai, Marina, já vi você aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Marina. Aqui. Vou te chamar. Acho que agora vai dar. Vamos ver. Oi, deu certo, deu certo. Tudo bem, Marina? Bom dia, tudo bem, Mari? Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente para falar sobre esse tema tão importante, né, que são as mulheres na sociedade, qual é o nosso impacto e o nosso poder na sociedade, e principalmente as mulheres mães, né, que acho que grande parte aqui do nosso público são mães. Então, para iniciar, Marina, eu queria que você se apresentasse para a gente. Um prazer, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa manhã fria e gelada, mas que a gente tenha essa oportunidade de conversar um pouco. Meu nome é Marina, eu estou deputada estadual pela Rede Sustentabilidade aqui em São Paulo. Eu estudo há muitos anos as melhores formas de combater as desigualdades sociais, que é investir na primeira infância, é investir em crianças até 0 a 7 anos, dando as oportunidades para que elas se desenvolvam. E esse meu estudo no tema, minha dedicação na construção dessas políticas públicas, embarca necessariamente a discussão sobre maternidade, a discussão sobre o cuidado com a vida, porque quando a gente fala de crianças de 0 a 6 anos, a gente está falando da necessidade de geração do cuidado, da economia do cuidado. Então esse é um tema que eu já, de alguma forma, acompanho o meu trabalho. E eu mesma sou mãe do Martim, de 4 anos, e da Lara, de 2 anos, o que me faz ter uma experiência bastante empírica disso tudo que a gente está discutindo e falando. Então, eu amo falar desse tema, amo falar sobre investimento, sobre uma visão da sociedade a partir da perspectiva de olhar para as mães e para as crianças, e sei que a gente está muito longe ainda de ter isso de uma forma central na nossa discussão, uma forma central nessa economia do cuidado, nessa compartilhar essa necessidade tão importante que é a geração da continuidade da humanidade, né? A gente fala muito sobre essa romantização dos filhos, da maternidade, mas na verdade ela é pouco compartilhada e tem um peso muito grande na vida das mulheres. Então esse é um tema que eu amo discutir. Que legal. Seja bem-vinda. Vai ser um papo, tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo e bom para nós.
Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Mariana Wexler, eu estou educadora parental, especialista na educação respeitosa do adulto com a criança. E eu sou budista há 34 anos, então muito do meu trabalho ele tem essa base, sou desde criancinha, formada em comunicação. Eu escrevo para o Papo de Mãe no UOL, e também sou mãe da Anne e da Lara, que são gêmeas, com 8 anos, e do Gael, que tem 5 anos. E ao longo da minha vida, eu já estive com dezenas de mulheres em atendimentos e também em encontros para conversar sobre o desenvolvimento infantil e também sobre a relação da mulher também na sociedade, quanto que o potencial que cada uma tem. Então, eu tive a oportunidade de presenciar nesses meus encontros. Eu sempre, não tem como separar, mas eu coloco muito a base dos meus ensinamentos budistas junto com a parentalidade. Tudo em prol da saúde mental e emocional da mãe, da família e da criança. Então, e nesse encontro, que o tema, né, o poder do feminino e a sua influência na sociedade, vocês vão entender um pouquinho sobre a influência que a mulher possui na formação da sociedade e como nós, como mães e também cuidadores, temos um papel tão importante na engrenagem, né, nessa sociedade, que muitas vezes todo o contexto faz a gente pensar o contrário, que a gente não tem tanta importância. Eu queria pedir também para quem achar que esse assunto é importante, que aqui no cantinho compartilhasse com mais 3 pessoas, com as pessoas, com os amigos, com quem vocês acham que pode ser que esse assunto possa fazer a diferença. Quero começar, Marina, falando um pouquinho sobre o contexto da mulher, porque quando a gente fala na mãe, na mulher, na sociedade, a gente tem tanto de coisas para dizer e ainda para falar a sua relação com o poder, com a influência na sociedade, né? E de acordo com alguns dados do governo, 3 a 4, você pode depois me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas 3 a 4 lares são chefiados, de 3 a 4 lares são chefiados por mulheres. Os lares que são chefiados por mulheres, tem 41% são as mulheres que têm seu próprio negócio. Então, de 4 lares, 3 são chefiados por mulheres e 41% as mulheres têm o seu próprio negócio. Quando a gente fala de negócio, é porque quando a mulher se torna mãe, naturalmente, o olhar dela é para empreender, é para abrir o seu próprio negócio, porque ela quer ficar uma parte com a criança. A sociedade não abre muito caminho, né, para que a gente consiga cuidar da criança e trabalhar. Então, o nosso pensamento natural vou abrir o meu próprio negócio. E os dados, eles nos mostram isso. O quanto que as mulheres, as mães principalmente, pensam em empreender, quanto que isso é importante para ela. Então, nós estamos falando, nesses dados, de mais de 24 milhões de mulheres que comandam mais de 43% dos negócios abertos no Brasil. E dessas, 79% têm ensino superior. E 68% trabalham em casa. E 65% oferecem um tipo de serviço. Esses números, esses são alguns números que eles ganham mais significado quando a gente pensa, a gente recorda que somente em 1962 as mulheres tiveram direito a ter um CPF.
Ou seja, faz muito pouco tempo, há 57 anos, as mulheres puderam registrar um negócio ou abrir uma conta no banco. Então, dá para imaginar as nossas mães, as nossas avós, como é que elas viviam nessa sociedade e como que elas nos criaram, como as nossas avós criaram as nossas mães. Estou dizendo isso porque a criação de uma criança tem totalmente a ver com o que nós passamos e o contexto que nós fomos criados e o contexto que a gente faz parte e o contexto que a gente vive, né? E apesar dos visíveis avanços que nós temos em relação à conquista do espaço da mulher, que a gente não tem como negar, nós estamos avançando bastante, principalmente no ambiente empreendedor, ainda existem muitas dificuldades e desafios em relação a isso. E eu ainda obtive os dados do Sebrae, que diz que a cada 10 empreendedoras, somente 3,9 viram donas de um negócio. Donas de um negócio é aquela que tem algum funcionário, né? Porque uma coisa é empreender, é outra ser dona de um negócio. Então, apenas 3,9. E não para por aí. As mulheres raramente têm sócios, elas trabalham menos horas no negócio. Por que elas trabalham menos horas? Porque elas são mães. E elas precisam dividir essa carga, né? Elas faturam 22% menos que os homens. E elas têm um aporte menor, elas tomam menos empréstimos em bancos. E quando as mulheres tomam esse empréstimo, elas pagam taxas maiores, apesar de serem menos inadimplentes. Então, sim, existe um longo caminho a percorrer. E começa, quando a mulher ela pensa em estabelecer um novo negócio, ela tem um tanto de questionamentos pela frente, que é, será que eu tenho algo de valor para oferecer no mundo? E isso tudo, quando a gente fala de mulher, ele eleva o peso 3 a 4. Porque depois que se torna mulher, a gente, poxa, qual é o valor que eu tenho para oferecer para o mundo? Será que eu sou capaz de ter o meu próprio negócio? E se sim, como eu faço para obter dinheiro para isso? E quem investiria em mim? Então, mulher, a gente está avançando, mas a gente tem que avançar com muita força. São muitas mulheres juntas, se apoiando, para a gente conseguir avançar nesse contexto. Isso ainda passa pela relação das mulheres que têm medo de falhar, de estabelecer, se a gente vai prestar um serviço, estabelecer um preço, né? O meu trabalho tem um preço? Eu posso cobrar por isso? Ainda a gente tem que saber se vender, a gente tem que saber falar bem de si, né? De si mesma, que é uma dificuldade, porque se você me elogia, eu vou falar, Marina, não é tudo isso, não. Não sou tudo isso, né? É a tendência da mulher. Ainda a gente precisa fazer marketing, fora lidar com todos os tipos de skills que o empreendimento, um negócio, ele pede. E no meio disso tudo, a gente ainda tem que entender que a nossa energia é finita e que vai ser necessário a gente priorizar e delegar um tanto de coisas na nossa vida. Isso diz em relação às nossas crianças. Então, a gente vai ter que abrir mão. Então, é dizer adeus para o controle e olá para o medo, né? E esse é um universo muito grande, cheio de desafios, onde, além da gente precisar fazer inúmeras coisas, a gente vai precisar dar conta de inúmeras outras que passam na nossa cabeça e que a gente nem imaginava. Mas tem uma coisa muito boa, que é quando a mulher ela investe em si mesma, isso muda o mundo. E acho que isso tem muito a ver com o que você acredita, né? E o que você investe toda a sua energia, né, Marina? É acreditando no potencial da mulher, que a mulher, se ela acreditar em si, ela tem o potencial de mudar o mundo, né? Então, em todos esses encontros, eu queria entender de você que em todos esses encontros que você faz com mulheres que batalham em abrir um espaço
para todas nós na sociedade, se encontra com muitas mulheres. Como você vê essa desvalorização do feminino dentro da sociedade, em detrimento ainda do poder do masculino? Mari, acho que você trouxe muitos temas complexos e diferentes nessa sua fala importante aqui de abertura. A gente passa por diversas frentes para embarcar numa questão única, que é essa discussão que a gente precisa fazer sobre equidade de gênero na sociedade e valorização das mulheres. Antes de começar, eu queria só agradecer as pessoas que estão entrando aqui, que estão chegando. Eu estou com uma super rinite, porque quando muda o tempo de frio para calor, eu fico muito mal. Algumas pessoas escreveram aqui, então obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Eu vou melhorar, mas já estou com um chá quentinho. Das perspectivas que você trouxe, Mário, eu consigo elencar 5 temas diferentes que são muito importantes, mas muito que se complementam. A primeira perspectiva é do cuidado, da economia do cuidado. De quando nasce uma criança, é responsabilidade de quem? Até que ela se torne independente, como que a gente, como sociedade, olhou essa responsabilidade? E aqui a gente fala que foi uma escolha majoritariamente pelas creches. Então, a gente investiu mais em ampliar o número de creches do que em dar um respaldo e uma transferência de renda para que essa família possa cuidar das crianças e um peso que a sociedade põe 100% das mulheres. E aqui é uma escolha, por exemplo, a Suécia, ela dá uma bolsa para criança até 3 anos de idade. E a família define como que vai dividir. Os primeiros 6 meses da mulher, depois 2 meses do pai, vai escolhendo como vai dividir até os 3 anos. É uma outra forma de encarar esse serviço que é para a sociedade a criação de crianças e geração de vidas. Então, isso é um ponto que a gente está muito longe do Brasil, porque a gente nem entende isso dentro dessa perspectiva. A segunda coisa, então essa é a primeira coisa, como que a sociedade enxerga e trabalha a economia do cuidado. A segunda coisa é políticas públicas para as mulheres. A gente dá para as mães. A gente tem uma invisibilidade das mães dentro de uma perspectiva de política pública de escola de economia do cuidado. Se por um lado a gente tem o Ministério da Saúde falando que é direito das crianças serem amamentadas até 6 meses exclusivamente, que o leite materno é o alimento mais saudável para o desenvolvimento da imunidade, para o desenvolvimento da criança, que vai fazer diferença em toda a vida dela, e tem que amamentar até 6 meses exclusivamente. Por outro, a gente tem o Ministério do Trabalho dando 4 meses de licença maternidade. Não fecha, essa conta simplesmente não fecha. Isso, e quando a gente olha que licença maternidade ainda é um privilégio para poucas mulheres no Brasil que têm a oportunidade de estarem no emprego formal. Todas as mulheres da informalidade não têm nem os 4 meses. Então, essa invisibilidade frente a políticas públicas é um tema importantíssimo. O outro ponto que a gente pode olhar é, agora na Covid, o Brasil foi o país que mais morreu mulheres grávidas no mundo de Covid. Era um grupo de risco identificado, mas foi o último grupo a entrar na lista de prioridade para vacinação. É uma invisibilidade. Então, tá lá, eu lutei muito, eu ligava todo dia pro governador, até que a gente conseguiu pôr. Ter mulheres, ter pessoas, mulheres eleitas, mães, com essa perspectiva de visão, ocupando espaços, faz diferença na prática. A gente teve a vacina para mulheres grávidas, porque eu tava lá todo dia falando para ele. Isso é prioridade. Como que pode ser um grupo de risco e não ter como prioridade? Então, existe essa invisibilização em políticas públicas. Daí, o terceiro ponto é em relação ao mercado de trabalho. A gente precisa muito falar de como o mercado de trabalho está preparado para essa economia do cuidado, para entender que a geração de vida é fundamental para que, inclusive, o mercado continue existindo. Então, a gente precisa, sim, de licença estendida de 6 meses, precisa de licença paternidade, porque se a gente quer começar a dividir, discutir a divisão do equilíbrio do cuidado com a vida, os homens precisam ter também esse espaço para que eles sejam responsabilizados. Então, licença paternidade, creche no local de trabalho, horários flexíveis de trabalho. E se o mercado de trabalho também não se adaptar para isso, a gente vai continuar penalizando as mulheres. E o dado que a gente tem hoje é que as mulheres foram as que mais foram demitidas na pandemia, que menos voltaram a empregos formais e que são um dado altíssimo de mulheres são demitidas após o retorno da licença maternidade. Então, ainda temos um grande espaço para que o mercado de trabalho se adapte. Então, a gente precisa falar da sociedade da economia do cuidado, a gente precisa falar de políticas públicas que não invisibilizem mães,
que não tornem elas invisíveis. Precisa falar de mercado de trabalho que se adapte a isso. E daí chega ao ponto do empreendedorismo, que eu acho que você trouxe com muitos dados importantes. E, infelizmente, ainda é uma realidade de um empreendedorismo de sobrevivência precário, que não é exatamente a solução que ideal para aquela mulher. Não necessariamente ela gostaria de estar empreendendo, mas ela precisa ficar em casa, ela não tem um mercado de trabalho que suporte, ela não tem uma política pública que apoie para que ela possa cuidar do seu filho, ela não tem uma visão, então ela precisa gerar renda de alguma forma e começa a fazer um brigadeiro, começa a costurar um pano de prato, começa a fazer um almoço para vender. Isso a gente chama de empreendedorismo, mas na verdade é um empreendedorismo de sobrevivência ainda, muito longe das condições ideais. Mas aqui tem sim uma possibilidade de investimento para apoiar mulheres para gerar renda de formas diferentes. Hoje a gente sabe que tem muitas das possibilidades e tem como trabalhar de casa com social media, com internet, com várias possibilidades, só que precisa de suporte também, precisa de política pública, precisa de apoio, porque não é fácil, né? Uhum. E daí o quinto ponto, trazendo para a perspectiva do indivíduo, que é essa mulher que quer, que tem esse interesse, que se vê diferente no mundo, que se vê questionando esse espaço, e que daí eu acho que é muito mais potente a gente falar a partir da perspectiva do indivíduo, que as maternidades são múltiplas, são inúmeras, as escolhas que você pode fazer são todas legítimas, se você pode escolher e quer escolher ficar 100% em casa com seus filhos até a idade que eles tiverem, cuidando exclusivamente, se você quiser voltar a trabalhar, se você quiser empreender, deveria poder ser uma escolha sua apoiada e suportada pelo pai da criança e pela construção de escolhas desse lugar. Na perspectiva de políticas públicas, a gente precisa dar as condições para que essas escolhas sejam feitas da perspectiva individual, e daí as mulheres são múltiplas, as maternidades são múltiplas, e cabe a nós respeitar e construir cada uma por delas. Posso contar um pouco da minha escolha aqui, que foi sempre me respeitar no processo, mas priorizar a minha maternidade. Então eu tive que colocar prioridades muito claras na minha vida, que são duas: família e trabalho. Isso significa assim que várias vezes eu deixo de fazer coisas que eu também gostaria de fazer, ou ir a algum show, entretenimento, coisas que não são minhas prioridades claras. Mas eu tenho uma prioridade, que eu sou uma mãe presente, que eu levo meus filhos à escola, que eu almoço com eles de 2 a 3 vezes por semana, que eu pego eles no final da noite, que eu dou jantar, dou banho, ponho eles para dormir, tenho tempo de qualidade com eles todos os dias, estou presente na formação deles e sou muito ativa no trabalho, tenho muita responsabilidade, entrego tudo. Então, tem uma falácia também que diz que as mulheres são menos produtivas porque são mães. Isso não é verdade. As mulheres são menos produtivas quando não tem apoio, suporte que lhes são devidos quando a gente pensa na economia do cuidado. Então, por isso que são esses 5 pontos que vai do macro até a perspectiva individual, mas eles são todos interligados. Uhum. Legal. E para você, eu queria entender na sua história, para você fazer parte de tudo isso, você tem um apoio, você tem uma rede de apoio na sua casa? Como é que funciona no seu particular? E como é que, e mais um ponto, e como é que foi? Me conta um pouco da sua trajetória profissional, para a gente conseguir entender como é que você construiu tudo e conseguiu chegar nisso. Tá. Então, eu sou formada em administração pública, eu sempre gostei dessa construção de discussão dos espaços comuns, mas eu nunca pensei em estar na política. E hoje tenho muita clareza porque eu não tinha referência, né? Não tinha mulheres jovens que não eram de famílias de político na política. Nem era uma opção, nem passava pela minha cabeça. Mostra como é importante a gente ocupar os espaços e falar da perspectiva de mulheres para que as meninas hoje possam sonhar e estar em vários outros espaços que elas nem imaginavam possíveis. Então, eu nem pensava estar na política. Eu prestei o trainee da Natura, passei. Eu trabalhei 9 anos no mundo corporativo, foi incrível, tinha uma carreira de sucesso lá, fui crescendo dentro das perspectivas. E uma das coisas que eu fiz na Natura foi criar a área de diversidade da empresa. E daí discuti muito a questão da equidade de gênero. E foi talvez a primeira vez que eu me deparei mais com essa questão da maternidade enquanto marcador de gênero. Porque o que a gente tem hoje é que a maternidade é
um marcador de gênero para as mulheres. Seja o potencial de engravidar. Então, a gente ainda via gestores na fábrica não querendo contratar mulheres, porque elas podem engravidar e podem ter que sair, vai dar um trabalho. Então, só para você ter o potencial de engravidar, você já tem um marcador de gênero. As mulheres que de fato engravidavam, as mulheres que não queriam voltar para o trabalho, porque não queriam ter essa oportunidade de estar mais próximo dos seus filhos nesses primeiros anos de vida e, de fato, desenvolver isso e não tinham um apoio de renda e sofriam por isso. E as mulheres que, de fato, eram demitidas ao voltar da licença maternidade, porque durante o tempo que ela ficou fora, alguém começou a fazer o trabalho e escolheram por outra pessoa. Então, dentro dessa perspectiva, eu comecei a entender que a maternidade era um super marcador de gênero e que a gente precisava olhar com isso de uma forma menos romantizada. A maternidade estava sempre num lugar que maravilhoso, que lindo, e seria um suporte público de verdade. Quando eu decidi entrar na política, então, porque eu tinha certeza que a política podia ser bem melhor e que ela podia e que ela é muito importante, eu falo, não, então se ela pode ser bem melhor e ela é tão importante, a gente precisa fazer ela ser melhor. E daí eu assumo esse desafio, que é uma loucura, porque eu nunca conhecia ninguém, nem que tinha sido político, que tinha feito uma campanha, e as pessoas falam, nossa, você não vai conseguir isso nunca. Imagina, não tem a menor chance. Você, menina, vai fazer o quê lá? A política não é pra você. E daí eu vou indo, falar, vamos ver o que vai dar. Eu não sou eleita em 2016 a vereadora, mas a gente faz uma campanha de muito sucesso. Em 2018 dá certo. E daí, nesse meio tempo, eu junto essas duas coisas. Essa perspectiva que eu já tinha estudado muito a primeira infância e como isso é o impacto no combate à desigualdade social. E como não existe falar da primeira infância se a gente não estiver falando do cuidado com essa criança, que é falar da maternidade. E daí a gente junta na maternidade o cuidado com a primeira infância e equidade de gênero, que é outra pauta, como um lugar prioritário. E ali a gente começa a trabalhar. Nesse meio tempo, eu também engravido, tenho meus filhos, entendo o quanto isso é impactante. E vou trabalhando sempre com cada vez mais uma ampliação da consciência do que é o cuidado do serviço que eu estou prestando para a sociedade ao criar bem os meus filhos, ao criar bem as crianças, a cuidar delas e também entendendo como que faz isso de forma compartilhada. Então eu tive um privilégio muito grande de até o ano passado eu ter tido a minha mãe muito próxima, ela me ajudou muito como rede de apoio. Infelizmente ela faleceu ano passado, então também está um problema, um processo de adaptação aqui. Mas eu tenho a família próxima, a minha sogra próxima, então elas também ajudam muito. De novo, bastante calcados em figuras de mulheres, mas de alguma forma minha família, meus tios, meu pai também ajudaram bastante. Mas a gente se estruturou. Eu tenho um marido que não tem nenhuma opção, mas tem clareza do papel dele nesse compartilhamento, desse desafio que ele dá da economia do cuidado. Então ele também organizou a vida dele para que ele possa buscar na escola alguns dias da semana no almoço, possa buscar no final do dia, a gente possa pôr para dormir, nem que várias vezes a gente volta para trabalhar 8h30 da noite, fica trabalhando até tarde, a gente tem o tempo das crianças, então ele também faz bastante a parte dele. E hoje as crianças vão para a escola e à tarde elas vão numa creche parental com 5 amigos. Entendi. Muitos dos meus encontros e atendimentos. Mari, eu só vou pegar uma coisinha, pode ir falando, eu só pegar um negócio. Tá bom. Muitos dos meus encontros e atendimentos no meu trabalho, onde o meu foco é a educação respeitosa do adulto e da criança, o convite que eu trago nesse meu trabalho, porque as pessoas elas chegam com a questão do foco da criança, de o que fazer para a criança fazer menos birra, o que fazer para uma criança não chorar tanto. E o convite da educação respeitosa que a gente traz é fazer com que o adulto, o cuidador, os pais, a mãe, comece a entender que não se trata de consertar a criança, e sim do nosso autoconhecimento para a gente entender o quanto que as nossas emoções, as nossas... tudo que a gente já passou na vida, quanto que da forma que nós fomos criados na infância, ela interfere
na forma que a gente vai reagir com determinadas emoções e assuntos e expectativas que a gente cria com as crianças, né? E existem até muitas violências, silenciamentos das emoções que nós vivenciamos e que isso ele transparece na educação com os nossos pequenos. E o meu trabalho é mostrar isso, não é olhar para a criança e o foco, sim, somos em nós adultos. E quando a gente fala nas mulheres, ainda é somado todas essas violências e tudo que a gente vivenciou, ainda é somatizado com esse espaço que a gente não tem, o quanto que a gente silencia, quanto que nós somos silenciadas, anuladas na sociedade como um todo, e mais ainda, né, quando nós somos mulheres. Então, nós somos totalmente prejudicadas. E isso interfere completamente nas emoções. Então, quando eu falo no meu trabalho, poxa, olha para você, para a gente conseguir respeitar entender que aquela criança que está se jogando no chão, aquela criança que está chorando porque não comeu pirulito antes do almoço e a gente não explodir, né? Não ter uma atitude de explosão. Isso é muito do quanto que nós estamos bem e quanto que a gente tem que se cuidar. Para as mulheres é um grande desafio, porque aí a gente vai olhar para quanto que a gente consegue se cuidar, ter espaço para nos ouvir, para entender as nossas necessidades, e isso esbarra muito com o mercado profissional, o quanto que a sociedade ela nos anula e nos inviabiliza. Então chega a ser até injusto, né? Quando a gente olha as mulheres de forma geral, você vai agir de forma mais respeitosa com a criança. E o que eu vejo é que o primeiro passo para isso é a gente ser respeitoso com a gente, com nós mesmas. É nós nos respeitarmos, é nós termos a nossa autocompaixão de entender que toda a sociedade que a gente vive, que é essa falta de amparo que nós vivenciamos e que nós não vamos ser perfeitas e não vamos errar. Mas a grande linha dessa relação, sabe, da educação respeitosa, é quando a gente faz a reparação. E eu tenho certeza que você, em todo o seu lado profissional, que está se colocando, que se coloca na sociedade, que se sente bem com toda essa sua movimentação importante que a sociedade pede, né? Que as mulheres elas precisam se colocar e começar a tomar esse espaço na sociedade. Certamente tem momentos que há falhas na educação e que você não olha e fala assim, nossa, eu tô bem com essa forma que eu lidei com a minha criança. A gente não vai acertar sempre. Mas eu vejo que o importante, a gente tem que focar a educação, não é para não falhar, mas para a gente conseguir reparar. E uma vez que a gente, as nossas crianças olham a gente se humanizando, olham que a gente erra, mas a gente repara. Esse é o grande. É o maior tesouro que a gente tem para deixar com as crianças. E eu estou dizendo tudo isso porque é muito comum a gente olhar para as crianças e falar assim: as crianças são o futuro da humanidade. Né? Mas a gente fica olhando para o futuro e não olha para o presente, porque o presente está aqui, gente. Essas crianças, elas são o presente. E o que a gente está fazendo e olhando para essas crianças? E um dos pontos de olhar para a criança é também olhar para a mulher. Cuidar do futuro é cuidar desta mulher. E não estou dizendo isso porque a mulher é responsável por tudo, porque também esse é um grande, né? É um grande peso que se coloca nas costas da mulher, que toda culpa que se tem da criança é responsabilidade da mãe. E não, é responsabilidade
de toda uma sociedade. É do pai, é dos avós, é dos vizinhos, é da escola, né? E me fala, então, em relação a isso, como é que você enxerga o cuidar hoje das crianças? Não, com certeza absoluta, eu acho que isso é um tema fundamental e, de novo, extremamente invisibilizado. Porque a gente não fala do cuidar da criança como o trabalho que ele é, a gente fala que é quase inerente ao nascimento da vida, a gente já sabe como cuidar da criança, só que não vem com manual de instrução. A gente pensar e trazer consciência nas escolhas, o cuidado com as crianças, era fundamental na transformação de que crianças são essas e de que mundo é esse. E, então, por exemplo, uma iniciativa super importante, escola de pais, apoio à maternidade, pré-natal com informações e suporte público sobre essa educação. Eu sempre vou puxar da perspectiva da política pública, porque se a gente quer ganhar escala nessas discussões, a gente precisa falar como que a gente traz essa perspectiva para uma política pública de Estado, que vai transformar essa realidade. A gente está muito longe desse lugar, mesmo das pessoas que têm o privilégio de poder fazer essas escolhas, mas não têm nem acesso a esse tipo de conhecimento. Então a gente precisa falar muito sobre isso, trazer da perspectiva de o quanto a gente estudar sobre educação, estudar sobre parentalidade, estudar sobre o desenvolvimento das crianças, entender o quanto a nossa postura influencia na postura das crianças, o quanto as nossas escolhas influenciam no desenvolvimento dessas crianças é fundamental, e da perspectiva de políticas públicas, o quanto que a gente pode trazer isso para a realidade. E a gente vive uma epidemia contrária, né? A gente tem o uso de celular, tablet, televisão completamente desregulado, sendo responsáveis pelo cuidado com as crianças, porque tem famílias extremamente precarizadas, que a mãe precisa fazer tudo, precisa fazer o brigadeiro para vender para ter renda, precisa limpar a casa, precisa conseguir trabalhar, precisa levar os filhos à escola, fazer tudo sozinha, e daí a gente não tem esse cuidado, né? São as crianças, gerações inteiras crescendo sem estrutura emocional, sem autoconfiança, sem a clareza, sem as condições e ferramentas para ela se tornar seu melhor potencial. Então, da perspectiva individual, eu acredito muito nisso, eu estudo, eu leio bastante, eu vejo, faço vários cursos, eu acho que é muito importante esse meu papel e é a minha prioridade. Mas a segunda coisa é como que a gente leva isso para a política pública? Como que a gente pensa e consegue hackear os sistemas para que a gente consiga levar esse conhecimento para as mais mulheres? Então, vamos trazer isso mais do pré-natal, vamos pensar quando a gente está falando de enxoval para mulheres grávidas, a gente não quer dar só a roupinha de saída de maternidade, mas a gente quer dar as condições e ferramentas que ela saiba amamentar, que ela saiba se olhar nesse processo e se respeitar, que ela entenda como o seu comportamento afeta as crianças. Vamos pensar como as escolas começam a conversar mais com os pais sobre essa educação, que não seja ali só falando da nota. Eu acho que esse olhar para a educação dos filhos e suporte à criação e geração da vida, que é de novo a economia do cuidado, ela não está pautada em políticas públicas. Não, seja pela perspectiva de economia, seja pela perspectiva do conhecimento, apoio, influência para que ela aconteça. E quando você começou falando na live, isso transforma, isso muda o mundo, e a gente pensando sobre isso, transforma e muda o mundo, criar crianças mais confiantes, criar crianças mais claras das suas ferramentas de potencial de desenvolvimento, crianças mais presentes no mundo, permite que a gente possa ter, com certeza, um futuro melhor a partir de um presente melhor. E eu queria só cumprimentar aqui várias pessoas queridas passando aqui pela live. A gente teve 2 secretários. O secretário de Assistência Social do município de São Paulo passou por aqui. A secretária de Desenvolvimento de Trabalho, Economia, Inovação e Ciência do Estado também passou por aqui. Mãe de trigêmeos. Então é um prazer a gente conseguir falar com mais pessoas sobre a importância desse tema. Bastante pessoas. E quem quiser fazer alguma pergunta também, escrever alguma pergunta, fique à vontade. Aqui que essa é uma boa oportunidade. Eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando aqui sobre o processo de felicidade da mulher, sabe? Porque aí, quando é feito na sociedade, todo esse movimento me faz pensar como é que funciona o processo de felicidade da mulher. E a mulher,
ela é muito, muito potente, porque o bem-estar da mulher não passa só pelo bem-estar dela, né? A mulher, ela se sente feliz quando a família está feliz, quando os filhos estão bem, quando até os amigos estão bem. Se ela tem disponibilidade emocional para estar com as pessoas que ela acha que são importantes para ela, e tudo isso faz parte desse processo de felicidade da mulher, que vai muito além do dinheiro, porque a minha primeira fala começa com o empreendedorismo, tal, e até com uma forma de o dinheiro, a forma de o trabalho, eu vejo que ele faz parte de um meio de viabilizar esse processo para que a mulher se sinta feliz. E a gente sabe que quando a mulher se sente feliz, as crianças, elas vão, é o oxigênio, né? O oxigênio da mulher, as crianças, elas serão bem cuidadas. Então, quanto que é importante essas políticas públicas olharem com toda essa atenção e toda essa atenção para as mulheres em vários aspectos. E que são muitos, né, Marina? São muitos. Tem muito trabalho aí para fazer. Acho que também é isso. Como que as mulheres lidam com a culpa? Porque a gente estava falando aqui um pouco sobre como as mulheres podem estar bem, estar felizes. E eu, por exemplo, estou feliz quando eu trabalho também. Trabalhar para mim é um dos elementos que me traz felicidade, que me traz plenitude, que me traz senso de propósito. Só que ao mesmo tempo vem, claro, um elemento da culpa transversal a isso, né? Uma vez que, por exemplo, essa semana eu tive que viajar, perdi um evento importante na classe da escola dos meus filhos na confecção do negócio. Então você fica sempre nessa culpa, porque ainda tem um peso muito grande. Mas o processo de autoconhecimento faz com que você lide melhor com essas culpas, que você tenha mais clareza das suas escolhas, e a partir da clareza das suas escolhas, você tenha mais tranquilidade em estar com elas, amar as suas escolhas, e daí isso se reflete com certeza na tranquilidade com as crianças, na clareza das crianças. Então, esse processo de autoconhecimento, esse processo de oferecer às mulheres espaço para elas refletirem, elementos sobre o que está acontecendo, espaço para ver aonde que elas ficam felizes, o que faz elas felizes, o que faz elas plenas para que elas possam ser melhores mães, estarem mais tranquilas e felizes, que seus filhos sintam isso, se sintam crianças mais seguras, também faz muita diferença, assim. Não adianta nada a gente forçar, porque as mulheres são plurais, são diferentes, têm elementos e necessidades diferentes. Não adianta a gente pegar e obrigar uma mulher que quer ir trabalhar, que quer ter outro propósito, que quer estar fazendo outra coisa enquanto isso, e obrigar ela a ficar sozinha com as crianças o dia inteiro, ela não vai ser uma boa mãe, ela vai estar sofrendo, ela vai estar chorando, vai ser ruim, ela vai descontar nas crianças essa frustração, e não adianta obrigar uma mãe que quer estar com as crianças o dia inteiro, que se encontra naquele espaço, que tem uma capacidade de educação, de profunda, que ama esse lugar, obrigar ela a trabalhar, ela vai estar chorando mal, trabalhando mal. Então, ter a possibilidade que as mulheres se reconheçam, entendam onde que elas ficam bem, onde elas conseguem achar os melhores equilíbrios, para que elas possam estar bem para os seus filhos, é muito importante também. E é um trabalho muito importante, porque precisa ter esse olhar para toda essa diversidade. Então, não é só uma coisa ou outra. E no fim, é olhar para os desejos, para os sonhos dessa mulher, fazer com que ela acredite no seu próprio potencial e que ela sinta-se apoiada no caminho que ela desejar seguir, porque é muito diferente. Tem mulher que se sente bem de tal forma e a outra, né, completamente diferente. Então, esse trabalho, a gente olhar para a mulher na política, é amparar, é dar esse amparo na diversidade, porque não existe só um caminho, né? E talvez aí esteja um grande desafio da gente não deixar nenhuma para trás, né? Nenhuma. A gente precisa conseguir amparar todas. Com certeza. E é por isso que eu volto de novo sempre para as políticas públicas, como é importante a gente discutir isso, falar com isso com os nossos candidatos, pressionar para que os candidatos ao executivo, legislativo, coloquem isso na pauta. Qual é a proposta? Como que eles enxergam?
tem coisas muito básicas, como que a gente diminui o gap entre licença maternidade e amamentação, por exemplo. Como que a gente garante creche de qualidade para todas as crianças. Como é que a gente garante uma transferência de renda para as mulheres que querem ficar em casa, um Bolsa Neném, um Bolsa Criança, enquanto quiserem ficar em casa cuidando das crianças. Cursos de parentalidade. Eu vou sempre voltar para a política pública, porque acho que esse é o meu papel. Acho que tem muita gente muito competente, como você, como várias que eu sigo, que eu acompanho, que tem feito um bom trabalho de trazer essa provocação e esse conteúdo para as mulheres que não tem, que a gente não tem acesso, a gente não aprendeu na escola, na faculdade, nossas mães não falavam disso, nossos avós não tinham essa perspectiva, a gente não ouve falar sobre isso, sobre nossas escolhas, sobre como a gente está bem, influenciar bem as crianças, tá bem, o que é criar bem os nossos filhos. Então, como tem muita gente falando disso, espero que tenha cada vez mais, que a gente possa falar da importância disso. Eu vou sempre pensar como a gente leva isso para políticas públicas, porque a maioria das mulheres ainda estão muito longe de terem o privilégio de terem acesso a essa informação e poderem fazer essas escolhas. Sim, sim. E o meu propósito de fazer esse convite para você estar aqui com a gente é realmente porque o quanto que é importante a gente colocar essa pauta, ainda mais, começar a colocar essa pauta olhando em relação à educação da criança, ao desenvolvimento. Não é a maternidade, ela é política e não tem como a gente desassociar isso, né? A gente precisa olhar para a nossa maternidade como algo político, né? O maternar acho que esse é um ótimo jeito para a gente terminar aqui. Eu acho que essa é a melhor frase. Assim. A maternidade é política. A forma que você escolhe estar no mundo e agir na sua maternidade, ela é uma decisão política com impactos políticos. E como a gente cada vez mais traz para isso, para uma pauta de construção de políticas públicas, pode transformar a sociedade. Eu acho que você começou falando sobre isso, é muito lindo, é muito real, é muito potente. A gente pode transformar as relações de respeito, de diálogo, de potencial, de construção de uma geração mais inteira, é muito potente, de diminuição de desigualdade de gênero. A gente pode ter muitos potenciais das crianças, das mulheres, da sociedade destravados a partir daí. Então, eu sou bem grata por isso, tenho certeza desse trabalho para isso, põe isso na minha pauta, põe como prioridade. Esse ano a gente tem 5 votos para dar, a gente vai votar para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Vamos juntos eleger mais mães e mais pessoas que coloquem a maternidade e o cuidado com a vida no centro dos seus programas. Esse é meu convite. Com certeza, estamos juntas, Preferência Marina. mulheres. Sim, sim. Estamos precisando e estamos juntas. Conte com a minha força nisso. Combinado. Muito obrigada aqui pelo papo, pela oportunidade de estar conversando com você, que é uma mulher que eu admiro muito, eu leio constantemente na coluna, aprendo bastante, gosto muito da perspectiva da gente trazer o budismo e entender todos os ensinamentos que isso tem. Uma cultura milenar para esse lugar da maternidade. Então, obrigada também pelo seu trabalho, que é super importante. Obrigada, Marina. Eu que tenho que agradecer pela sua disponibilidade, que você aí atuando de uma forma tão genuína e importante. O seu papel é muito importante, também te acompanho diariamente, todas as suas movimentações, todos os seus passos. E conte comigo para a gente colocar e ter cada vez mais mulheres aqui, a gente se apoiando para visualizando esse nosso futuro, que a gente consiga ter cada vez mais espaços e que a gente seja respeitada cada dia mais. Se alguém, eu queria pedir para tirar um print, vamos fazer um print para a gente poder divulgar nas nossas redes. Você pode compartilhar, né? Como você que abriu a live, no final eu posso fazer um print também, mas você pode deixar a live salva, porque eu posso falar também para as pessoas irem lá na página. Vou deixar. Tá bom, legal, vou deixar. E também quero agradecer a todos que passaram aqui. Muito obrigada por aqui assistirem a gente nesse período. E obrigada, Marina. Até a próxima. Tchau, tchau.